Nesse vídeo, a gente vai entender melhor aquelas funções básicas do Excel e trabalhar com fórmula de uma maneira bem diferente. Além disso, vamos editar a tabela, aprender a inserir linhas, colunas e excluí-las também, além de fazer alguns truques bem interessantes. Quer aprender? Fica aí e vem comigo. Olá, ser pensante ávido por conhecimento. Prof. AP aqui e hoje vamos dar continuidade ao nosso episódio 2 em cima daquela planilha que nós fizemos no episódio 1. Beleza? Se você chegou aqui de paraquedas e não sabe o que está acontecendo, vou deixar aqui o cardzinho para você acessar o episódio 1. E desde já, se você está aqui comigo, está acompanhando e está gostando, inscreva-se no canal para não perder nenhum outro episódio, para receber as notificações, ative o sininho, né? Compartilha esse vídeo com mais pessoas, deixa teu like e se tem sugestão, dúvida, algum apontamento a ser feito, deixa nos comentários que eu quero te conhecer melhor e a gente pode bater um papão, beleza? Então, sem mais delonga, vamos ao que interessa. Mão na massa. Muito bem, então eu vou fazer o seguinte, já estando aqui no Excel, né, nós já temos a nossa planilha pedido V1, ele está agora nos arquivos recentes, tá? Caso isso não apareça para você, por favor, clique aqui em abrir, né? Então, em abrir, nós temos também a condição de procurar lá na nossa pasta documentos o arquivo propriamente dito. Então, eu tenho aqui a pasta documentos e mais embaixo aqui eu vou listar os arquivos, eu tenho aqui, ó, planilha de pedido V1, tudo bem? Então, eu vou pedir para abrir, dá a mesma coisa, tá? Abrir pelos recentes ou abrir pela pasta que eu acabei de mostrar, tá bom? Nós vamos começar a brincar um pouquinho com as funções, né, que eu já havia explicado. E aí, no episódio anterior, eu já tinha mostrado aqui, ó, que as funções básicas do Excel já aparecem internamente quando a gente formata como tabela. Porém, a ideia não é essa. A ideia é levar esse conteúdo para fora da tabela, tudo bem? Porque se essa tabela for muito grande, o usuário vai ter que rolar muita tela para poder ver o resultado. Então, é interessante, muitas vezes, principalmente se a tabela não vai ser impressa, colocar esses resultados externos. Ao lado da tabela, propriamente dita, ou antes mesmo da tabela, eu vou mostrar como é que a gente vai fazer isso, tá? Ou mesmo numa planilha nova, tá? Então, se eu clicar aqui planilha nova, eu posso, de repente, pegar e gerar os resultados nessa planilha para aproveitar e fazer outras coisas, tudo bem? Então, eu vou voltar aqui, deixa na nossa planilha propriamente dita, e já vou começar a mostrar algumas dicas interessantes. Então, qual que é a minha dica? Primeiro, eu vou selecionar toda a tabela, vou segurar aqui na borda, lembra desse ícone que eu mostrei, né, no episódio anterior? Então, eu vou usar, ó, eu vou segurar e vou deslocar a tabela. Veja que eu poderia jogar ela em qualquer posição aqui da tela. Se eu jogar aqui no meio, a tabela vai se movimentar, tudo bem? Então, mas eu não quero no meio, eu quero deixar ela aqui, só quero pular algumas linhas. Olha que interessante, eu não precisei ficar inserindo linha. Então, essa é uma técnica legal quando você quiser movimentar a tabela. Selecione a tabela como um todo, vá em alguma posição de borda, onde aparecem essas 4 setas de direcionamento, e movimente para a posição que você deseja, tá bom? Então aqui, por exemplo, tá? A gente poderia deixar aqui o título da nossa tabela, né? A gente não tinha colocado no episódio anterior, então já estou editando a tabela, estamos inserindo novos elementos, tá? Então aqui o controle de pedido é o título que eu vou colocar. Eu vou descer mais um pouquinho porque eu quero fazer várias coisas. Então, além desse resultado que já está aqui, eu vou inserir novos itens. E acho que tá bom, já dá pra gente, a partir daí, fazer todo o resto funciona da mesma forma, tá legal? Então eu vou mostrar com um e aí o resto vai servir para os demais, tá? Se você não quiser deixar aqui, para não atrapalhar a visibilidade da tabela, como eu disse, você pode deslocar isso para o lado, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, aproveitando aquela técnica que eu ensinei, vou deixar aqui, vou aumentar a largura da coluna aqui, até porque, ó, o que eu fizer aqui não vai afetar a tabela, beleza? E aqui a gente pode colocar outras informações, por exemplo, cliente, endereço, né? Para quem vai o pedido no caso, tá? Telefone. Depois a gente vai aprender a trazer e cruzar informações de tabelas diferentes, tá bom? Por enquanto eu vou deixar assim só para servir de referência, tá? Muito bom. Então aqui eu tenho o total do pedido, o total da média do pedido, quer dizer, média do pedido,
produto mais caro, produto mais barato e total de itens, tá? Vamos supor que esse mini relatório seja interessante e eu queira colocar aqui do lado, tá? O que que eu vou fazer para conseguir fazer isso? Eu preciso usar as funções, né? Então eu vou dar 2 cliques aqui em cima, ó. Toda vez que você der 2 cliques numa aba, né, ou numa guia, ele faz uma coisa bem interessante. Ou ele oculta as opções, ou ele exibe as opções. Então, olha a outra dica interessante: 2 cliques, ocultou, 2 cliques, exibiu, tá bom? E aqui, olha, na página inicial, eu tenho aqui em cima, olha, esse onde tem um sigma grego, ó. Deixa eu dar um zoom para você observar bem, ó, tá? Esse sigma grego aqui, ó, significa somatório. Mas note que tem o quê, ó? Tem essa setinha apontando para baixo. Então, quando eu clicar aqui, eu vou ter acesso a todas as funções básicas do Excel e, consequentemente, a outras funções mais avançadas. Então, vamos dar uma olhada? Eu vou clicar aqui. Olha, tem a função soma. Tranquilo. Então, se eu clicar aqui em soma, ele já aparece a função soma e ele está esperando o quê? Que eu selecione os dados que eu quero somar. Por exemplo, essa região aqui, tá? Ao fazer isso, ele sozinho já pegou aqui a coluna subtotal. Note que ele não vai trabalhar mais com aquela ideia de posição de célula, né? E aí eu vou dar um Enter e, consequentemente, o resultado tem que ser o mesmo, tá? Então, sim, o resultado é o mesmo. Então, ó, 1113 aqui, 1113,90 também aqui. Legal? Só que qual é a vantagem? É que eu posso ter uma tabela gigante e eu não ter que ficar descendo a tabela para poder observar o resultado, tá? A mesma coisa poderia ser feito numa outra planilha, é o mesmo procedimento, tá? Muito bom, média. Mesma coisa, média, venho aqui, seleciono, dou Enter, tá? Ah, que interessante, então vai ser assim para todos? Sim, vai ser assim para todos. Então eu quero saber qual é o produto mais caro, o valor do produto mais caro, né? Então Max, seleciono o grupo de valores e dou um Enter. Tá lá, 499,50. Ele já achou aqui, ó, tá? O mínimo é a mesma coisa. O que que eu posso fazer também? Eu posso puxar pelo rabinho. Lembra que eu mostrei que isso aqui copia? Né? Isso também é interessante. Dá para fazer assim, ó. Você pode copiar, né, para todo mundo. Aí ele vai ter a mesma função para todos. Aí eu venho na função. E você lembra da nossa barra de fórmulas, né? Que a gente falou também lá no episódio 1? Então, eu posso vir simplesmente aqui na barra de fórmulas, né? Então, eu vou dar um zoom maior agora para você observar, ó. Então aqui, ó, eu posso trocar a palavra máximo por mínimo, tá? Então se você fizer isso também dá. Vamos ver? Então estou ensinando várias formas aqui de preparar Neston, né? Ó, já deu aqui, eu comecei a escrever, ele deu mínimo, né? Então vamos colocar de novo aqui. Eu vou deixar com letra maiúscula para favorecer. Mínimo, aqui ó, mínimo. 2 cliques, note que ele não trocou nada, só dei 2 cliques, vou dar um Enter e ele já trouxe o valor mínimo. Se eu quero contagem, então aqui ó, tá? Continuum, contagem numérica, tudo bem? 2 cliques, Enter, 6, tá bom? Então se você não quiser vir toda hora aqui, é possível também fazer edição pela barra de fórmula. Agora, isso é o que todo mundo faz. E toda hora você tem que ficar selecionando, marcando os elementos, tudo certinho, tá? Existe uma outra forma de fazer isso. Então, antes de mais nada, eu vou selecionar, vou colocar o separador de milhares aqui, que a gente já aprendeu. E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Então, qual que é a dica? A grande sacada, se você percebeu bem, ele está colocando aqui um nome, ó, tabela 1 subtotal. Você está percebendo que essa nomenclatura não é a ideia de posicionamento de célula? O que que eu quero dizer? Se eu apertasse aqui um igual, vai, e selecionasse um grupo de células, olha, esse aqui seria o item que ele ia mostrar, do G9 até G14. Esses 2 pontos significa até. Tá? Quando a gente trabalha muito com coordenadas, né, de coluna e linha, isso atrapalha muito a legibilidade da fórmula, porque a gente às vezes vai pegar um trabalho de alguém e fica muito complexo de mexer. Então, qual que é a dica? Normalmente só se mostra isso em cursos avançados. Então, eu já estou mostrando no segundo episódio. É você simplesmente selecionar o grupo de valores e aqui onde está escrito E10, vamos dar um zoomzinho para você observar. Aqui onde está escrito E10, eu vou trocar por um nome que seja de fácil compreensão para esse grupo de valores que eu selecionei. Vamos ver como é que vai funcionar? Então, vamos lá. Eu vou selecionar aqui e vou colocar vou fazer tudo maiúsculo para ficar legal, sub T, tá bom? Então, eu já sei que todos esses valores chamam-se sub T.
Daí, o que acontece? As funções que nós criamos, então, essas são as funções. Ele está dizendo que é para pegar a tabela 1 subtotal. Se eu tivesse feito isso antes, eu não precisaria nem fazer isso. Bastava eu dar o soma e colocar agora sub-t. Note que o sub-t, ele está em destaque, ó. E essa nomenclatura que eu dei para esse grupo de valores facilita horrores qualquer tipo de operação, porque eu posso fazer isso para um valor específico, eu posso fazer isso para um conjunto de células específico, eu posso fazer isso para a planilha inteira, tá? E isso vai nos ajudar, principalmente quando a gente for aprender funções mais avançadas ou fórmulas mais avançadas. Então, a ideia de você dar nome a um grupo de células, tá? É muito legal e é muito viável para facilitar a tua vida e a tua produtividade. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Eu já dei então sub-t, né? Eu não mostrei, então vamos de novo aqui. Então eu vou começar a escrever sub, ele já deu aqui, como eu mostrei. Vou dar 2 cliques, sub-t. Só isso. Dá um enter. Note que o resultado não é o mesmo? Pois é. Só que qual que é a vantagem? Eu não tenho que ficar selecionando. Eu fiz uma vez e dei o nome para o grupo. Então acabou. Agora tudo que eu quiser é média de quê? Média de sub-t. Tá? Então você pode digitar inteiro, que nem eu fiz agora. Você pode só começar a digitar e procurar o nome. Então eu coloquei aqui em todas as células que a gente precisava. Já fiz o cálculo para todo mundo, usando o mesmo recurso. Bom, já que eu calculei aqui externamente, o que aconteceria se eu quisesse fazer isso para uma outra planilha? Existe outra forma de fazer a mesma coisa de uma maneira mais produtiva ainda. Quer ver? Nós não aprendemos a dar nome, nós não demos um nome para esse conjunto de dados que deu esse resultado? Eu posso também colocar uma nomenclatura para essa célula. E eu dei um nome aqui, TotalPad, TouchPad. Tá? Então, esse é o nome que eu dei. E essa célula, exclusivamente, ela vai deixar de ser aquela célula exclusivamente aqui. I2, né? Para ser agora TouchPad. Com isso, eu posso fazer uma chamada. Então, vamos lá. Abrir uma nova planilha. Ó, vem comigo. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a chamada daquele valor. Igual. E aí eu coloco aqui, ó. TouchPad. Tá lá, ó. Tá? Dou um Enter. Pronto. Não preciso nem fazer uma nova fórmula, tá? Então, eu não preciso dar soma e pedir para somar o subtot lá, tá? Eu dei um nome para o resultado e estou chamando agora esse resultado para um outro local. Vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que esse dado ele seja importante para a gente construir uma outra tabela. Então, por exemplo, você quer fazer um parcelamento, tá? Desse pedido e vai entrar na área financeira. Então, vamos colocar assim, ó. Vamos fazer bonitinho aqui, ó. Vou trazer ele para cá. Então, eu já sei que isso daqui é o total, né? Total do pedido. Aqui, igual. Vou até colocar um igualzinho para você ver que bonitinho que vai ficar. Legal. Parcelas. Igual. Também para ficar bonitinho. E aí, ao colocar o número de parcelas, eu quero saber qual é o valor da parcela, né? Então, eu vou colocar aqui um cifrão. Qual é o valor parcela, certo? E também, para editar, ó, 2 cliques, igual. Ou você pode fazer o seguinte, você pode vir aqui, apertar a tecla de função F2 e digitar o igual novamente. Muito mais trabalho, é mais fácil dar 2 cliques, tá? 2 cliques aqui para mexer na largura, tá feito. Já vou selecionar o grupo aqui, já vou deixar separador de milhares, já aprendeu isso. Número de parcelas aqui, o usuário vai digitar o que ele quiser. 5, por exemplo, tá? Mas aqui não tem real, então tá bom, vou tirar as casas decimais, tá? Tirei as casas decimais. E agora eu quero calcular o valor de parcela. Só que, olha só, aqui, né, nós temos o resultado de TotalPad. Lembra disso? Aqui eu tenho o número de parcelas, que está identificado pelo quê? Pela célula B2, ó. Pode ver. Então, para não ficar usando esse esquema de combinação de letra e número, né? O que eu vou fazer? Marcar aqui e vou dar um nome, parque, parcela, tá? Então, esse elemento vai se chamar parcela, tá? Show! E agora, o que eu faço? Agora é simples, ó. Igual, e aí não preciso nem clicar e nem buscar. Essa é a graça de dar nome para os objetos, para os elementos de células, né? Para o grupo de células ou para uma célula. Você simplesmente vai falar, olha, eu quero que você pegue o TotalPad e divida, que você já sabe qual é o símbolo, por parque, que é parcela. Pronto, está resolvido.
É muito mais fácil criar fórmulas dessa maneira, tá? Porque você simplesmente chama o nome sem ter que ficar lembrando qual é a célula, qual é a posição, qual é o nome da planilha, né, que estava lá. Se não fosse assim, olha como seria. Igual, vem para a planilha, escolhe o elemento e dá um Enter. Tá? Aqui no caso, eu já dei, ele vai sempre trazer TotalPad, mas eu vou pegar um outro qualquer, só para você prestar atenção. Ó. Igual, vem na planilha, pega um valor, dá um Enter. Tá? Vamos lá. Olha o nome que ele trouxe. Deixa eu dar um zoom para você ver. Pedido materiais, entre aspas, exclamação F11. Você acha que você vai lembrar disso na hora de interpretar uma fórmula que de repente você fez há um tempo atrás? Evidentemente que não, tá? Então, facilite a vida. Dê nomes, coloque a nomenclatura, tá? A gente chama isso de tag. Então, você está pondo tag em tudo que é objeto importante e chamando essa tag a hora que for necessário. Muito mais rápido, muito mais eficiente. Legal? Bacana. Mais uma para nós aqui. Show? E aí, você pode dar aqui, por exemplo, parcelamento. Vou colocar desta forma. Aqui em pedido de materiais, a gente poderia então melhorar o visual desses elementos, tá? Dá para usar como tabela aqui, ó? Dá também. Você pode, tá? Não tem problema nenhum. Ó. Se você der um OK, ele já vai trazer. A diferença é que ele vai colocar sempre essa ideia de coluna e coluna, tá? E a gente poderia colocar elementos e valores, né? Acho que ficaria interessante. Vamos colocar aqui então elementos e valores. Tá aí. E aí eu pego tudo, vou colocar aqui na parte superior para ficar bonitinho. Legal? Então aqui depois você preenche para ficar show. O que vai acontecer agora? Agora que são elas. Então, o que pode acontecer? Você ter que inserir uma nova coluna. Então, aqui eu inseri uma coluna fabricante, você não me viu fazer isso, tá? Então, eu vou excluir essa coluna, já vou ensinar para você como é que exclui e como é que insere a coluna. Legal? Então, vamos lá. Para excluir, clique em cima da coluna. Não precisa nem marcar, tá? Eu vou até clicar fora para te mostrar. Basta vir direto com o mouse aqui com o botão direito, aquele menu de contexto, e pedir para excluir. Pronto, já era. E para inserir, mesma coisa. Clica direto com o direito em cima da letra da coluna e pede para inserir. O que ele faz? Insere a coluna, tá? E aí você coloca fabricante, né? E descreve os nomes. Como eu já fiz isso, eu só queria mostrar para você como é que faz. Então, desfaça, desfaz, desfaz. Vou deixar minha coluna aqui e aí você faça na sua planilha como treino, legal? A mesma coisa serve para linha, né? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, com o botão direito, na 11, eu posso inserir, maravilha, e coloco um novo elemento ali. Embora a gente já sabe que como está formatado como tabela, basta a gente tirar a linha de totais e continuar escrevendo, tá? Mas vai que, né? Você precisa inserir no meio de uma posição que faltou ali em outro contexto. Não nesse contexto, mas em outro contexto. Então, fica a dica, é só fazer isso com o botão direito. E para excluir, mesmo processo, excluir. O que pode acontecer também, usando a mesma ideia, é você ocultar uma coluna que você não queira exibir quando você for imprimir uma tabela. Então, você pode simplesmente clicar com o direito e pedir para ocultar. Dá para fazer isso para uma coluna, dá para fazer isso para um grupo de colunas, beleza? Então, note que agora ficou A, B, D. O C está no meio aqui, ó. Se eu clicar fora, aparece até uma diferença, né? Se a gente der um zoom aqui para você observar, ó, aparece em todo mundo só tem uma linha, entre o B e o D tem duas linhas dizendo que alguma coisa está escondida ali. E como eu faço para reexibir? Fácil. Seleciono do B ao D o grupo de colunas ou linhas que você quer reexibir, clica com o botão direito e pede reexibir, tá? Então, deu reexibir, voilá, apareceu. Legal? A mesma coisa aqui, tá? Então, pode ocultar uma linha, ocultou, 10, 12, para reexibir, marca, clica, reexibir. Tá? Ah, Prof. AP, mas tem um pessoal que eu conheço que o pessoal gosta de usar teclas de atalho. Realmente, dá para usar, né? Por exemplo, aqui, ó, Ctrl Shift mais, ele insere. E dá para aprender trozentas teclas de atalho. Só que isso demanda tempo, demanda experiência. Então, se você ainda não é um cara experiente no Excel, espera você ganhar um pouco de experiência. Depois, as teclas de atalho dá para você aprender muito rápido. Terminado? Terminado. E agora, o que eu faço? Mando salvar, tá? Dou salvar ali. Ó, inclusive ele já me mostrou uma tecla de atalho. Quando eu posiciono o mouse sobre o ícone do disquetinho ali, ele já me mostra Ctrl B. Ctrl B é salvar.
tá? Então, ou eu aperto o Ctrl B direto, ou eu clico no disquete. Como a maioria das vezes eu estou com a mão no mouse, eu já vou lá direto, tá? É melhor do que eu tirar até apertar Ctrl B aqui. Outra opção é se eu quero manter essa planilha com uma nova versão. Aí você pode dar arquivo, salvar como, coloca lá o nome do planilha pedido V2, deixa em documentos mesmo, e aí ele vai manter o quê? Ele vai manter a planilha V1 e a planilha V2. Por que eu recomendo você fazer isso? Porque você consegue ver um acompanhamento. E se você às vezes quer testar, não é legal você testar no arquivo que você está usando, ou um arquivo de produção que a empresa usa. Então, salva como, dá um outro nome e brinca. Depois que você aprendeu, fez aquilo e ficou legal, aí você aplica na planilha original, tá? Fica a dica aí e salvar. Eu já tenho o arquivo, só dá OK, que ele já foi salvo. Beleza? É isso. É ser pensante. Você está vendo como o negócio funciona, né? Quer dizer, um elemento simples que às vezes é mostrado só no avançado de Excel poderia facilitar a vida desde o começo, tá? Então a ideia dos episódios é essa. E se você curtiu, deixa o teu like, tá? Inscreva-se no canal para não perder mais nenhum outro episódio, né? Compartilha com as pessoas que você conhece que porventura possa ajudar. E é isso. Eu vou deixar você agora com o nosso momento de reflexão e nos vemos no próximo episódio. Valeu, fui!